Olá, meus súditos! Olha quem eu encontrei aqui na sala VIP da Uber Fab. Sim, ela mesmo, nossa queridíssima primeira-dama Canja. Ela estava esperando outro jatinho da Fab para ir ao veterinário fazer seus exames de rotina. E eu disse que daria uma carona para ela, pois eu tenho meu próprio jatinho vermelho comunista. Quero agradecer à Força Aérea Brasileira por disponibilizar seus jatinhos para que nós políticos deuses do Olimpo possamos viajar para lá e para cá com seu dinheiro, o pobre trabalhador brasileiro. E não reclame, porque senão eu mando todos vocês para a cadeia. Pessoal, fica comigo até o final desse vídeo. Se você gosta de ver o Lula sendo detonado aí na internet, você vai gostar de assistir até o final. Pois é, pessoal, Lula recebeu uma crítica aí recentemente da revista The Economist, né? Uma das revistas mais bem conceituadas do mundo sobre economia, né? Dizendo que o Lula está perdendo influência no exterior, né? Não está mais sendo levado muito a sério no exterior pelos outros países, pelos outros presidentes e também está perdendo popularidade aqui no Brasil. Ou seja, o galinho da picanha está afundando cada vez mais aí pro fundo da fossa, né? No fundo, já passou do fundo do poço faz tempo, já tá ali no fundo da fossa, né? E tá se afundando cada vez mais, né? Parece que a fossa do Lula não tem fim, né? Ele vai cavando cada vez mais e se afundando cada vez mais. Mas para iniciar, pessoal, vamos dar um pouco de risada aí, vendo o Murilo Couto, já que o tema, né, do nosso vídeo é política exterior, né? Vamos ver o Murilo Couto em um de seus stand-ups aí, tirando um sarro aí do presidente Lula. Vamos lá. A guerra é Irã e Israel. O que o Lula... Você pergunta para Irã e para Israel onde é que é o Brasil. Os caras vão achar que é na Guatemala. Se o Irã quiser jogar um míssil no Brasil, ele erra, porra. Ele joga lá, mexe. Então vem o Lula. Ah, não gostei. Você não gostou do que, ô velho do caralho? Não gostei do que Israel tá fazendo com o Irã. Cala a boca, que ele vem aqui, então. Deixa fazer com o Irã. Se não fizer com nós, pau no cu do Irã. Cala a boca, velho doido, que ninguém tá te perguntando o que você tá achando. Porra, meu irmão, porra. Vai vir a porra do Israel aí, quer pegar os iranianos aqui do Brasil. Você acha que vai no Lula? Olha a carinha de Hamas aqui, ó. Olha a carinha do Hamas. Vai embora pra lá, filho. É por essas e por outras que o Lula queria tanto controlar a mídia, né? Não tem controle sobre as críticas que são tecidas a ele aí na internet e ele fica a pé da vida, né? Esse show aí, esse stand-up foi gravado, né? Tinha um show ao vivo, né? Mas aí tá rolando aí na internet também. E aí, pessoal, agora, ontem, né? O programa O Grande Debate, o Alex Fontaine foi lá para fazer parte do grande debate, né? Estava debatendo ali com o José Eduardo Cardoso e ele foi perguntado ali sobre o que ele achava ali do Lula, da política externa e do Lula, né? E ele desceu a lenha, pessoal, mas desceu a lenha forte mesmo. Vamos assistir junto. Mas antes eu queria pedir para você não esquecer de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar também o seu comentário aí. Me fala o que você está achando, né? O que você está achando tanto do vídeo aqui como do governo Lula, beleza? Vamos lá então, pessoal. Fontaine, Lula consegue reverter a imagem no Brasil e também no exterior? Não consegue, não tem mais jeito, está completamente perdido. No exterior mesmo, ele é uma pessoa que nenhuma democracia quer perto dele. Porque ele envergonha. Se tem uma coisa que ele não tem, é mais moral. Qual é a moral que eu tenho de falar em democracia? Que ele fica cantando de galo dentro do Brasil. Não, democracia, democracia. Mas quando você olha para fora, ele se alinha só com ditadores. Ele vai no dia da vitória na Rússia. Ele fica do lado dos socialistas. Ele fica do lado do Irã, do Hamas, do Hezbollah, do Nicolás Maduro, Daniel Ortega na Nicarágua. Ele não tem um só amigo democrata. Nenhum. Porque nem Macron, que ele pode falar que é democrata, ele está sobre um socialismo terrível na França e a França está entrando numa crise enorme. Agora, a Alemanha não quer perto dele, Itália não quer perto dele, Bélgica não quer perto dele, ninguém que é democrata, racional mesmo, quer muito a proximidade do Lula, porque eles passaram vergonha com o Lula, quando começaram a dar um monte de títulos para cá e para lá. Portugal mesmo, olha, eles querem distância do Lula. Deram um monte de títulos
quando foram ver os esquemas de corrupção vergonhosos do Mensalão, do Petrolão, processo, foi preso, foi condenado, teve todo aquele negócio para envergonhar o mundo. Aquele fetiche do sindicalista que virou presidente, viram que no fundo ele gosta de dinheiro, ele gosta de poder, ele gosta do Foro de São Paulo, o jogo dele é outro completamente, não tirou ninguém da pobreza, a miséria tá aí esparramando, 17 anos de governo petista, 11 só de Lula, nossa, analfabetismo nos níveis mais altos, a pobreza multiplicando, as desigualdades iguaizinhas, não muda nada, ou até piorando talvez, tá certo? Porque não se sustenta absolutamente nada. Então ele envergonha o mundo como aquele líder que todo mundo tinha o fetiche, achar que ia ser um grande líder, e no fundo é um cara que gosta de rapinar, é uma pessoa que tá cheia de esquemas, de palestras que nunca ninguém viu, é Instituto Lula, é Tripex, é Sítio de Atibaia, e sabe já quanto mais coisas estão envolvidas nisso, que a gente não tem todos os fatos, tá certo? E dentro do Brasil ele não entrega nada. Ainda fica falando que graças a ele o Nordeste ficou 179 anos sem água porque Deus sabia que ele ia chegar. Ele não distribui picanha, não tem abóbora, todas essas falácias, esse populismo não entrega nada. Não melhora a vida do brasileiro. Abandonou o Rio Grande do Sul quando teve as enchentes, não quis nem saber porque eles são fascistas, o agro é fascista, simplesmente abandonou. As pessoas estão cansadíssimas desse discurso. O Brasil não está mais aguentando. Por quê? Porque o buraco está crescendo, o déficit nominal está crescendo, carga tributária aumenta toda semana, é uma discussão de LCI, LCA, IOF, vamos arrecadar mais, vamos gastar mais. E em seguida vem corrupção atrás de corrupção. Agora é o INSS, que disparou os descontos, e os sindicatos, todos amigos do Lula, o irmão do Lula, né? Então o brasileiro começa a ver que de novo vai pagar essa conta, que essa crise vai chegar em 2027, né? Seja lá quem estiver no governo, então não tem como consertar um negócio desse. Ainda mais quando ele se alinha com o Irã, aí é derrocada, né? Aí não tem mais o que falar. Indo contra Israel. Israel é uma das maiores potências, a única democracia no Oriente Médio, a única. E ele vai lá e é contra. É impressionante. Então, pra mim não tem conserto. Essa imagem realmente tá desgastada e moral zero em falar em democracia, em direitos humanos, em falar em analfabetismo, em todo esse tipo de coisa. Educação. Zero moral. Caraca, meu Alexis Fontane destruiu o Lula. Acabou com o velhinho da picanha, completamente desmoralizado no exterior, não tem a menor chance de ser respeitado. Bom, eu já imaginava que isso fosse acontecer muito antes do Lula ser eleito, né? Quando eu vi que queriam recolocá-lo, né, na cena do crime, como disse o Geraldo Alckmin, né, levá-lo de volta à cena do crime, eu já falei, que respeito essa figura humana aí vai ter de outros políticos importantes aí no mundo, depois de ter patrocinado o maior escândalo de corrupção da face da terra. Como é que alguém vai respeitar um cara desse, né? Todo mundo sabe que ele foi condenado com provas e mais provas e mais provas, né? Em 3 instâncias. Não é que nem esse processo que está tendo agora do Bolsonaro, não, que está sendo condenado direto no STF, sem ter a chance de ser julgado nas 3 instâncias, né? Um processo normal, né? Não, foi um processo do Lula, foi um processo normal. Começou na primeira instância, depois foi para a segunda instância, terceira instância, tudo direitinho, né? Teve todo o trânsito em julgado e a condenação foi confirmada nas 3 instâncias, né? Como é que alguém com esse currículo vai ser respeitado como líder mundial? Que é isso, né? O pessoal pirou da cabeça para achar que esse velhinho ia ser respeitado em algum lugar, né? Mas é isso aí, pessoal. Agora vamos ver o Gustavo Gayer também. Ele foi lá participar de uma comissão na Câmara dos Deputados, justamente sobre política exterior, né? E aí, rapaz, mais um que detonou o velhinho da picanha. Vamos ver juntos aqui, pessoal, porque se tem uma coisa que eu gosto de ver é o Lula sendo detonado. Vamos lá. Mas assiste até o final, pessoal, porque no final o Lula virou piada ali na comissão também. O pessoal deu risada e o Gustavo Gayer tirou um sarro danado do velhinho da picanha. Vamos lá. Presidente, eu tenho acho que 4 requerimentos para poder pautar e eu prefiro fazer tudo, discorrer sobre todos eles de forma, né, sem intervalo, até para poder encurtar a minha fala. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o seu pronunciamento em relação à defesa de Israel. Eu acho que, nesse momento, você, como presidente das Relações Exteriores, da Comissão de Relações Exteriores, representa a maior parte da população brasileira, que entende o prejuízo que sofre para o Brasil no que diz respeito à visão internacional.
mencionou muito bem a questão da revista The Economist, que agora vê o Brasil cada vez mais, melhor dizendo, não é nem um anão diplomático, né, é um inexistente diplomático. Mencionar também que no mesmo dia saiu uma matéria no Wall Street Journal, basicamente com o mesmo conteúdo, né, que o Brasil se distancia do Ocidente democrático, se aproximando cada vez mais de ditaduras, e pior tipo de ditadura, que é a ditadura do fundamentalismo islâmico, que é o que a gente está vendo agora. Eu me lembro, acho que foi na comissão passada que o Mauro Vieira veio aqui, e eu lhe perguntei justamente a respeito dessa aproximação do Brasil com ditaduras, né, inclusive a vergonhosa foto do nosso vice-presidente ao lado dos líderes dos principais grupos terroristas do mundo, uma foto que para mim vai entrar para a história como uma das mais vergonhosas da história da nossa nação, onde está lá o Alckmin ao lado do líder dos Houthis, Hezbollah, Jihad Islâmica e Hamas, que, lembremos, né, naquele mesmo período gravou um vídeo de agradecimento ao Lula pelo seu posicionamento a favor dos terroristas. E agora, nesse conflito internacional do Irã, presidente, fica inviável para a esquerda e para esse governo poderem se defender, porque quando era contra o Hamas, eles se posicionavam como se estivessem a favor dos palestinos, o que não era. Nós todos sabemos que o objetivo deles era defender o Hamas. Agora, com o Irã, meu querido amigo Valadares, não tem um país democrático do mundo defendendo o Irã, a não ser o Brasil. Nem o mais radical, nem os próprios árabes ali do lado, os vizinhos do Irã, gostam do Irã porque o veem como extremamente radicais. E eu digo países governados por muçulmanos, tá? Com lei Sharia. Nem eles gostam do Irã. Aí nós temos que tolerar essa vergonha do nosso presidente e toda a estrutura do governo brasileiro se posicionando ao lado do Irã. Eu quero que fique bem claro que o Irã é um país que foi sequestrado por um grupo terrorista em 1979. É como mais ou menos se o Hamas tivesse derrubado o governo de Israel e dominado aquele país. Na verdade, foi isso que o Hamas fez na faixa de Gaza, só para que fique, para fazer fatos históricos precisos aqui. Então, um grupo terrorista sequestrou um país, colocou sua população como prisioneiro, e eles querem se libertar, e o Brasil fica do lado desse grupo terrorista que está ajudando os terroristas do mundo inteiro. E por que há esse conflito? Porque esse grupo terrorista que se apoderou do governo de Israel financia todos os outros grupos terroristas do mundo, presidente. E não só isso, havia prometido distribuir ogivas nucleares assim que elas estivessem funcionando. Foi por isso que entrou a ação dos Estados Unidos. E aí, eu entro em um dos meus requerimentos, presidente. O meu requerimento... Cadê? Esqueci o número dele aqui. De número... Aqui, ó. Bagunça que eu fiz aqui, presidente. Tá aqui, requerimento de número 13. Tinha que ser, né? 13. Uma jornalista da maior emissora do Brasil, a Rede Goebbels de televisão, durante a sua fala... Lembrando que é a mesma jornalista que diz que criticar medidas públicas é crime, ela se sente indignada pelo fato, abro aspas, só tem uma mortezinha daqui, outra dali em Israel. Olha o absurdo, presidente. Quando morre pessoas do Israel, eles não só eles não demonstram simpatia, como eles ficam indignados, porque tem poucos judeus morrendo. Eu fico pensando, o que o Hitler faria se ele estivesse vivo agora? Nossa, ele seria provavelmente o maior fã da Rede Globo no Brasil hoje. Se isso aqui não é um discurso nazista, onde você fica indignado por poucos judeus estarem morrendo, então, meus amigos, eu não sei o que é. E aí, para nos envergonhar ainda mais, vai Lula, a pedido do Sidônio, eu agradeço o Sidônio mais uma vez, ele é o número 10 da oposição e da direita, vai Lula e fala, durante uma coletiva de imprensa, o seguinte, presidente, que ele vê que, ao olhar para o Brasil... Nós, quando chegamos aqui, pegamos um país semi-destruído. E eu, de vez em quando, olho a destruição da faixa de Gaza e fico imaginando o Brasil que nós encontramos. Querendo fazer uma comparação com o Brasil, do governo Bolsonaro, com uma região onde dezenas de milhares de pessoas, de acordo com os números que ele mesmo fala, estão morrendo numa guerra. Olha como ele diminui a tragédia de uma guerra que está matando dezenas de milhares de pessoas, presidente. Esse é o nosso presidente. Esse é o seu presidente, Valadares. Não reclama, não. Viu, Felipe Barros? Esse é o seu presidente. Teve gente que fez o L. É o seu presidente, Felipe Barros, presidente também da comissão, que disse ontem, e eu queria fazer uma audiência pública, presidente, eu queria entender que produto é esse que nós estamos exportando agora, porque eu acho que eu vou investir nesse produto. Asa de rabo de galinha e asa de rabo de pomba. Não precisa franzir a testa, porque eu também fiquei sem entender quando eu vi isso. Mas aqui é o seu presidente da República, numa coletiva de imprensa, dizendo que o Brasil é um país próspero, porque nós exportamos... Desculpa. Porque nós exportamos asa de rabo de galinha e asa de rabo... Você não viu, não, esse vídeo? Fala, tá nas redes, que eles querem censurar. Então, eu queria entender que comércio é esse
Gilson, de asa de rabo de galinha. Você já comeu asa de rabo de galinha? Asa de rabo de pomba. É isso que nós estamos importando. Eu queria entender, acho que como credente, a gente tem que entender o que nós estamos exportando. Asa de rabo de pomba. Parece que a pomba gira baixou naquele cidadão. E é isso que ele está exportando agora, né? Só pode ser. É urânio que está no rabo da galinha, que ele coloca para exportar aí no rabo da pomba. Presidente, então, para concluir, que é uma vergonha, não tem como falar sobre o relacionamento do Brasil com o resto do mundo sem rir. Virou uma piada, gente. Nós viramos uma piada internacional. Um dos meus requerimentos é a convocação do excelentíssimo Alexandre Vieira, para entender, presidente, por que aquele projeto, que era um projeto Alexandre Silveira, para entender por que um grande projeto da magnitude como a Itaipu, que foi um trabalho de vários países para poder gerar energia, ela vai agora pegar a parte, porque ela quitou, o custo de construção foi quitado, e ao invés de diminuir a taxa de energia que o cidadão brasileiro paga, já que ela já está concluída, está quitada, então haveria uma redução em torno de 8% a 6% no custo da energia, eles vão manter essa taxa para fazer gasto socioambiental, como, por exemplo, presidente, aí eu queria entender, 85 milhões para o MST, 180 milhões para a COP30 e 5 bilhões, entre outros, que nós não temos acesso. Então Lula está fazendo uma campanha aí, dizendo que quer baratear a taxa de energia, só que o Lula está deixando a energia do povo brasileiro mais caro, mantendo uma taxa do Itaipu sem motivo, que era uma taxa para concluir o pagamento da Itaipu. E eu gostaria de entender o porquê que essa taxa continua, presidente. E se eu não me engano, agora eu vou entrar no meu último requerimento, é tanto requerimento, tá aqui, ó. Esse é para o Sidônio, presidente, que eu gostaria de entender, uma convocação do Sidônio Palmeira, para entender o porquê que o Lula convocou uma pessoa da China, do Partido Comunista Chinês, para vir aqui e falou abertamente, em um das suas verborragias, né, divulgadas pelas redes sociais e pela imprensa, que o Sidônio ficará encarregado de conversar com esse emissário do Partido Comunista Chinês para definir a política de censura no Brasil nas redes sociais. Por que o Sidônio faria isso? Qual é a prerrogativa institucional que o Sidônio teria, presidente, para fazer isso? Então, acho que é só isso, presidente, que eu tinha para falar. É muita vergonha que nós estamos passando hoje no Brasil. Eu sinto que ser presidente dessa comissão não é um trabalho fácil, né? Enquanto isso, Lula está viajando, indo para BRICS, presidente, no Rio de Janeiro, sem a presença nem da China, nem da Rússia, os maiores países da BRICS, e a COP30, os líderes mundiais da COP30 falando que não virão para a COP30, por quê? Para os escândalos de corrupção, desmatamento da Amazônia e porque está simplesmente caro demais achar estadia e não tem estadia em Manaus. Então, presidente, é uma vergonha tremenda. Eu gostaria que os meus requerimentos fossem aprovados, presidente. E é isso. Fazer o quê? Vamos rezar bastante pelo nosso país. Obrigado. Bom, depois das falas aí do Murilo Couto, do Alexis Fontane e do Gustavo Gayer, eu acho que eu não preciso dizer mais nada sobre o Lula e sobre a política exterior do Lula, né? Você já entendeu tudo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tudo de bom. Valeu!